Hoje iremos comentar sobre a creatina também, só que o efeito da creatina sobre a saúde mental. E aí vocês podem já se imaginar quais as condições de saúde mental que mais acometem nós brasileiros, a população. São principalmente a ansiedade e a depressão. E são essas que nós vamos discutir um pouco mais. E vocês sairão deste vídeo sabendo, vale a pena suplementar ou não? Por que faz sentido? Se sim, quanto que nós poderíamos começar? Eu sou Gustavo Duarte Pimentel, nutricionista, e você vai ficar até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que você vai gostar desta informação. O que nós sabemos é o quê? Que existem aproximadamente, a prevalência de pessoas com problemas mentais, de saúde mental, gira em torno da casa de 50, 40, 50%. Sabe, alguns dados americanos que atualmente 26 a 30% da população americana tem algum problema de saúde mental, uns mais graves do que o outro, inclusive os brasileiros. Agora, que isso é interessante é o quê? Que tanto a ansiedade e a depressão são condições que afetam já pessoas, no caso adolescente, a partir de 15 anos de idade, por exemplo. E essa prevalência gira da ordem de 10%. Ou seja, se você é um adolescente, você tem amigos adolescentes, você é pai ou é mãe, sabe que a prevalência de adolescentes com alguma alteração de saúde mental é da ordem de 10%. Bom, diante disso, então, por que é interessante nós discutirmos sobre isso? Porque também sabe-se que a deficiência de creatina, da síndrome da deficiência da creatina, e por ela ter um papel muito importante no sistema nervoso central, no cérebro, porque sabe-se que ela é incorporada em algumas regiões do sistema nervoso e outros órgãos, no caso o músculo. Sabe-se então que a creatina ela pode estar associada com várias condições, como por exemplo atraso de desenvolvimento, seja intelectual, ou seja, alteração de lembrar algumas informações, até autismo e com força e ganho de massa muscular. Pois bem, vamos falar um pouquinho mais sobre a depressão agora. O que é interessante? Algumas evidências epidemiológicas de estudos grandes, que incluíram 2, 5 mil pessoas, mostram que uma associação inversa. O que significa isso? Aquelas pessoas que consomem menos creatina, elas possuem maior risco de depressão. Então seria some menos creatina, maior risco de depressão. E aí, o que é interessante? Sabe-se que alguns indivíduos, por exemplo, que têm depressão, foi observado que essas pessoas têm menores concentrações, menores quantidades de creatina na região do pré-córtex frontal. E essa região está associada com o quê? Tendo menos creatina lá, está associada com a pessoa ser menos humorada, ou seja, tem queda do humor, assim como aumento dos sintomas depressivos. Olha que coisa bacana. Então essa seria a hipótese. Mas peraí, se nessa região do córtex pré-frontal tem uma concentração de creatina e essa região está associada com problemas de humor, assim como aumento da depressão, então será que suplementar essas pessoas que têm essa queda pode melhorar a depressão? E aí o que alguns estudos, tanto em animais quanto em humanos, vêm sendo conduzidos e mostrando que alguns indivíduos podem até ter sintomas de melhora com a creatina semelhante a quando se toma, por exemplo, fluoxetina para possível tratamento da depressão. Embora essas evidências, como eu disse, são mais claras em animais e humanos, tem se hipotetizado e parece que também há uma grande melhora, você adolescente, adulto e idoso. Em relação à ansiedade, sabe-se que aproximadamente 30, 25% da população pode desenvolver ou tem algum quadro de ansiedade, seja leve, moderado ou grave. Agora, quando se fala de estresse pós-traumático, sabe-se que
aproximadamente 70% da população pode ter desenvolvido um distúrbio desse de estresse pós-traumático. Por que isso? Veja só, o transtorno de estresse pós-traumático é um tipo de transtorno de ansiedade, né, que pode desenvolver em pessoas que tiveram algum evento, alguma situação muito traumática. E essa condição, né, de sofrimento intenso, como por exemplo, perder um bebê quando ainda estava na barriga da mãe, um acidente de carro e perder o familiar. Então essa condição de sofrimento muito intenso, ela pode levar a várias complicações durante a vida, tais como atrapalhar o seu trabalho, algum relacionamento, o seu convívio com as pessoas. Então, o que alguns estudos vêm mostrando? Que pessoas que apresentam o distúrbio de estresse pós-traumático, que é essa condição que leva a quadro típico de ansiedade, essa pessoa ela tem na região do hipocampal, né, ali do hipocampo, menores estoques e reservatórios de creatina. Então surgiu a hipótese, será então que essas pessoas, nós suplementarmos ela com creatina, ela pode ter uma melhora? E é o que se sabe, o que foi visto, que sim, essa pessoa pode ter uma melhora, inclusive com sintomas de ansiedade e depressão, principalmente também naquelas mulheres que têm algum quadro de fibromialgia, que eu também tenho um vídeo aqui no canal que vocês podem assistir depois, falando sobre nutrição e aspectos, como melhorar os sintomas da fibromialgia, por exemplo, como dor, ansiedade, depressão, certo? E aí, o que tem um estudo muito bacana eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas, tá? E eles resolveram suplementar por 4 semanas com creatina monoidratável. E eles observaram que essas apenas 4 semanas, ou seja, um mês, seja você homem ou mulher, houve uma melhora dos sintomas relacionados aí a ansiedade. E qual foi bacana? Essas pessoas até diminuíram um pouquinho o consumo de psicotrópicos, por exemplo. Então é isso. A suplementação com creatina também pode melhorar a qualidade do sono desses indivíduos que têm fibromialgia, ansiedade, assim como a duração do sono, fazendo com que essas pessoas que, em resumo, têm ansiedade e depressão, tenham uma melhora dos sintomas. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Envie para as pessoas que têm dessas alterações de saúde mental ou que gostam do assunto e um grande abraço. We know we'll be into it most of the night.